Quero dividir com você hoje um resumo de muitos dos estudos que eu venho fazendo há bastante tempo, há muitos anos, misturando coisas como literatura, filosofia, psicologia, sociologia, inúmeras matérias em que a gente vai cruzando informação e até que é possível chegar nesse ponto que eu vou demonstrar para vocês, que obviamente é uma ideia, é uma teoria. Aí cada um que seja capaz sempre, como eu sempre desejo, cada um seja capaz de pensar no que eu vou dizer aqui, no que eu vou demonstrar e tomar suas próprias decisões. Vamos imaginar o seguinte, pessoal, aqui no centro dessa questão está o ser humano, certo? Dentro das questões envolvidas na vida de uma pessoa, por isso que aqui está escrito pensamento, porque todo ponto de partida, ele começa nesse ponto aqui exatamente, pensamento. E aí a gente desenvolve o mundo das artes, a gente desenvolve a religião, o ser humano desenvolve a ciência, e aqui é onde eu vou demorar um pouquinho mais, talvez, tentando falar de alguns pontos em específico. A questão do Estado, com um surgimento social, de convivência entre as pessoas, talvez eu não fique muito tempo nesse ponto. Para a gente falar um pouquinho de ciência, seria importante a gente pensar aqui, ou concluir aqui, que no mundo do pensamento, a ciência ela é subordinada ao mundo do pensamento. Não existe ciência feita por animais, e até que se prove o contrário, como a gente não conhece outro tipo de vida, que não seja a que a gente conhece aqui no planeta, o ser humano é o único ser que faz ciência. E ciência, ela, como eu falei, ela está subordinada ao pensamento. Não existe ciência sem pensamento, sem raciocínio. A ciência ela não brota do chão. Alguns filósofos, quando observam alguns objetos, por exemplo, como uma pedra ou uma árvore, o Ortega y Gasset fala em o ser das coisas. Ser das coisas. Que depende do nosso olhar para elas, de nós percebermos essas coisas. Essas coisas elas não dependem do nosso olhar para existir. Eu prefiro chamar o ser humano como o inventor do sentido. Uma árvore é só uma árvore. Se nós vamos depois aproveitar essa árvore para fazer uma mesa, uma casa, um painel de madeira, uma cadeira, é o pensamento, o raciocínio humano que está fazendo uma utilização, uma ampliação do sentido dessa árvore para outras finalidades. Aqui no mundo da ciência a gente pode falar de coisas físicas, como biologia, química, matemática com alguma ressalva, mas sim, matemática, como um pensamento lógico, que nos ajuda a entender melhor outras questões, mas principalmente a física, como as matérias que nos ajudam a entender melhor o mundo que a gente vive. E aqui no mundo da ciência eu vou colocar o corpo físico, ou só o corpo. Aqui são as coisas físicas, materiais, que independem do nosso olhar para existir, mas que em condições controladas, em ambiente controlado, você vai lá, faz um experimento científico, aquilo se repete, você chega a conclusões, mistura elementos. Tudo isso depende do raciocínio humano, depende do pensamento. A ciência, por incrível que pareça, existem pessoas que estão colocando a ciência como uma espécie de Deus. Aqui entraria talvez então o racionalismo. Não sei se vai aparecer no vídeo. Racionalismo. E aí, pela primeira vez então, eu já vou falar em quê? Em fé. Normalmente nós usamos o termo fé ligado a questões religiosas. Então, fé na religião significa acreditar de maneira metafísica em algo superior da qual nós não conseguimos comprovar, nós não conseguimos explicar com o uso da ciência. Quando pessoas colocam embate entre ciência e religião, elas não percebem um engodo, um equívoco bastante grosseiro até para os dias de hoje, que é a tentativa de colocar a ciência como um Deus,
a fé na ciência acima da fé religiosa, da crença do homem na arte, ou nas questões do Estado, do direito, da convivência, da democracia, dos sistemas políticos. Entendam uma coisa, que nada disso aqui para a natureza faz sentido e não existe, senão pelo olhar humano e pela construção do ser humano, que sempre vai depender do pensamento. Então, uma coisa aqui não deve substituir a outra. Por mais que a gente simplesmente utilize muito mais, eu vou até anotar aqui, o termo da fé como uma questão religiosa, nós não podemos substituir e não devemos substituir a fé em algo superior pela fé na ciência, ou pela fé no Estado, pela fé no dinheiro, ou pela fé na política, ou pela fé na arte. Cada coisa tem o seu lugar na construção social humana. Então, esse engodo, por exemplo, vou te dar um exemplo bem simples que as pessoas cometem, um equívoco bastante comum. Quando uma pessoa diz assim, eu não estou afim de pensar nisso não. Ela não percebe que ao dizer isso, ela está materializando um pensamento, que é o pensamento de não querer pensar naquilo. Não existe absolutamente nada que o ser humano faça que não envolva um pensamento. Então dizer que você não quer pensar em algo, significa que você está usando um pensamento para refletir aquilo. Então, um dos engodos, dos erros, dos equívocos mais frequentes, quando a pessoa ela se distancia de algo achando que com o pensamento ela vai evitar outros pensamentos. É claro, o que ela está querendo dizer é que ela não quer gastar energia naquele raciocínio, naquele estudo, ou seja lá o que for. E é importante frisar que cada coisa que tem do seu lugar, quando nós podemos até combinar de maneira distinta, cada um vai dar maior importância talvez para a ciência do que para a arte, outro vai dar mais atenção para a arte na sua vida do que para a religião, outro vai dar mais atenção e porcentagem de esforço físico e energia do seu pensamento, da sua vida na religião, e o resto para ele é consequência. A maneira como você vai combinar essas coisas é um direito seu. Agora, substituir a fé da religião, você só vai poder você não tapa esse buraco com nada, você vai ter que substituir por outra coisa. E obviamente, ao tentar substituir, você só pode substituir por outra questão ligada à religião, porque senão fica um buraco. Volto a dizer, a porcentagem pode ser menor em uma pessoa, na outra a importância pode ser maior. Cada um vai saber a importância que cada um desses aspectos vai ter na sua vida. O Estado aqui, existem dados históricos que se confunde um pouco, formação da família, do direito, né? O direito é a maior ferramenta de apoio e de existência do Estado, e não vou entrar muito nessa questão, mas só para citar aqui a importância de entender que o Estado faz parte desse sistema chamado ser humano, do qual ele está preso a um corpo, e o pensamento, ele por si só, ele é metafísico. A maioria das pessoas não consegue entender isso, ou não conseguem aceitar, ou não conseguem sequer pensar no assunto. Nós estamos falando aqui de corpo físico, ciência, tudo que você fala de matéria que independe do seu olhar de ser humano para essa coisa existir. Pensamento é, por excelência, uma questão metafísica. Então, não adianta querer inventar agora, se você conseguir provar ou apontar algo que faça eu mudar de ideia, que faça eu repensar, tudo bem, tranquilo, manda um e-mail para mim, vou deixar o e-mail no final do vídeo. Aliás, pessoal, tendo oportunidade, curta o vídeo, se inscreva no canal, tem vários outros vídeos lá tentando formatar uma ideia mais geral do que é o ser humano na Terra e as questões políticas e socioeconômicas. Dá uma curtida lá. Aqui eu coloquei ideia sem acento. O acento da ideia caiu, da palavra ideia. Alguns acentos caíram. Eu particularmente ainda gosto de usar, mas quando eu vou ver eu acabo colocando sem. O correto é sem hoje, se for seguir a norma. Outra coisa importante, pessoal, sendo a questão da religião, né? Eu coloquei a família junto com a religião porque essas questões, algumas delas, historicamente é muito difícil determinar como que surgiu, ou a gente tem bons autores mencionando a respeito, mas eu coloquei família e cristianismo. Aqui pode se
eu acabei apontando para o cristianismo porque, se você tiver a oportunidade de ler Chesterton, você vai entender por que o cristianismo é tão importante para a história da humanidade. Tá? Mas aí você tem que ler, eu não vou poder me aprofundar em todos os pontos aqui, eu só vou dar uma citada por cima. O que eu posso afirmar para você é que isso aqui para mim é bastante revelador, a ponto de eu chegar a concluir que o ser humano, antes de qualquer coisa, ele é uma ideia. Sempre que você se perguntar por que uma pessoa é capaz de pegar um avião e se jogar direto num prédio, como aconteceu no atentado terrorista nos Estados Unidos, essa pessoa morre em nome de uma ideia. A questão de pensamento extrapola os limites do corpo, quando a pessoa pode imaginar que ela é um balão. Existem pessoas que são aficionadas por balão, e eu não sei o que elas pensam a respeito disso, mas você pode imaginar que você é uma árvore, que você é um balão, que você é uma cadeira. O pensamento não tem limites. O problema é quando você começa a pegar ideias que são distintas do seu corpo enquanto ser biológico e começa a querer extrapolar isso e você achar que você vai ser outra coisa. A natureza aqui, ela é soberana nas questões físicas, na minha opinião. Nós podemos alterar, fazer combinações de elementos, mas a natureza sempre dá a sua resposta para a intervenção do homem na Terra, certo? Aí eu colocaria aqui em cima novamente o cristianismo, mas aí eu vou respeitar a tua orientação, caso você tenha uma orientação diferente, porque você pode ter alguma outra religião aqui. Mesmo constando aqui, volto a dizer, se você ler Chesterton, o livro O Homem Eterno, você vai entender por que o cristianismo é tão importante na história da humanidade. E o cristianismo, ele nos traz respostas das quais nós não tínhamos alcançado. Aqui, sendo o ser humano um pensamento, e o pensamento sendo uma coisa basicamente metafísica, só cabe estar aqui o ser supremo do qual nós não conseguimos explicar de maneira científica e que é soberano, na minha opinião, acima de tudo no universo. Você pode chamar de universo, você pode ser um gnóstico e chamar de outra coisa. Acho curioso também quando uma pessoa se diz ateu, ela procura dar uma resposta que faça na cabeça dela um sentido físico, quase que científico, para algo que é metafísico. Na minha opinião, é um grande equívoco, né? A própria fala em si, ela se contradiz. Não é necessário você dizer que você não acredita. Quando você tem que começar uma frase já pela negativa, dizendo que não, já complica um pouco. Para mim, isso aqui é o resumo do que nós somos como seres humanos. Eu gastei um pouquinho mais de tempo aqui, porque hoje em dia as pessoas ficam ciência, 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 e eu respeito muito a ciência e acho que a ciência tem um espaço importantíssimo na nossa vida e na nossa história, mas não se esqueça, a ciência ela é feita por humanos, baseada nos pensamentos e na capacidade cognitiva que nós temos de mudar o mundo em que vivemos. Eu vou fazer um outro vídeo, que depois, não sei se eu consigo postar essa semana ainda, falando sobre como o homem se utilizou do pensamento para criar todas essas coisas e se desenvolver na Terra. Eu vou chamar esse vídeo de A Máquina ou algo parecido. E aí você vai entender as consequências dessa potência que é no ser humano o pensamento. Volto a dizer, você quer repetir ciência, ciência, ciência? Ok, mas será que você sabe exatamente o que é ciência? Você sabe, por exemplo, que eu quase já não ia citando aqui, a filosofia, para alguns, é uma teoria, certo? E cada dia mais, o que nós vemos são cientistas buscando respostas daquilo que eles não encontram, buscando respostas na filosofia. A filosofia está aqui do lado porque ela faz meio que um estudo do ser humano e do pensamento. Então ela meio que interage, vou inventar um termo que não existe, quase como se fosse uma ciência do pensamento, né? Então ela tem uma importância fundamental e todas as outras estão subordinadas ao pensar filosófico. E hoje em dia o que a gente vê? Pessoas que se dizem em nome da ciência atacando a filosofia, simplesmente porque não entendem, um grupo bastante limitado de pessoas, limitado inclusive intelectualmente, atacando filósofos e teorias filosóficas, atacando aquilo que ele não entende. Ele não entende que filosofia não é uma ciência. Filosofia é um estudo do pensamento, uma tentativa de encontrar, por meio do raciocínio lógico,
a nossa existência na Terra, baseado na nossa capacidade de raciocínio. Em contrapartida, existem outros cientistas, esses muito mais sérios e renomados no mundo, que cada dia mais procuram, na filosofia, explicar aquilo que eles não conseguem explicar na própria ciência. Cuidado com o racionalismo. O racionalismo tenta colocar o homem e a ciência acima do próprio homem, e o que é uma besteira, uma idiotice, na minha opinião, porque volto a dizer e vou repetir quantas vezes forem necessárias, a ciência é subordinada ao pensamento. O Estado e o direito como ferramenta social subordinada ao pensamento. Religião como fé, fé na religião e algo superior, que é Deus. A arte como outro mecanismo também do homem de existência na Terra, mas tudo passando pelo pensamento. Você não consegue me provar que nada disso aqui consegue existir sem o pensamento. Se não de um indivíduo ou de um grupo de pessoas, tanto faz. Ok? Espero que eu tenha te ajudado de alguma maneira. Isso para mim foi bastante revelador. Eu descobri isso aqui na conclusão do meu livro Maniqueísmo Social. E aí a grande conclusão que eu cheguei foi que o ser humano vive em função de ideias e morre em função de ideias. Isso é bastante problemático quando uma pessoa coloca a própria vida em risco ou a de terceiros em nome de uma ideia. Nós vivemos em nome disso daqui. E essa ideia ela surge por meio do pensamento. Ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, mas talvez seja esse o grande vídeo desde que eu comecei o meu canal. Espero que você curte, deixe os seus comentários, indique para os amigos. Aqui está o Ser Supremo, porque pensamento é metafísico e nada substitui uma questão metafísica, senão outra questão metafísica. Certo? Um abraço, até o próximo vídeo.